Olá, tudo bem? Não deixe de se inscrever aqui no meu canal do YouTube para não perder aqueles vídeos proibidos para menores de 18 anos. E se quiser se inscrever no meu canal do Telegram, o link está na descrição. Bem, apesar de eu já ter anunciado que os Aimoré vão causar sérios problemas para a capitania de Ilhéus, é preciso dizer que o início da capitania de Ilhéus foi muito auspicioso, muito promissor. Isso porque, em 1536, ou seja, naquele mesmo ano em que eles fundaram a vila, o vilarejo de São Jorge dos Ilhéus, o preposto do donatário, Francisco Romero, já enviou para Portugal uma nau carregada de pau-brasil. É verdade que o pau-brasil era monopólio da coroa, e então os lucros que ele teria com isso seriam pequenos. Mas junto com a madeira, ele enviou também notícias importantes para o donatário da capitania, que é o Jorge Figueiredo Correia. Então, ele manda dizer que a vila estava instalada, fundada, protegida, fortificada, já havia uma capela construída. E ele também, diante da situação, o Jorge Figueiredo vai doar 3 sesmarias dentro da sua capitania, obviamente, a 3 homens que são muito importantes na nossa história. Então, quem são esses homens? Bem, primeiro, por que fazer essas doações? Ele já era um homem muito rico, Jorge Figueiredo. Por que ele estava doando sesmaria a outros homens também poderosos? Provavelmente para conseguir auxílio e ajuda no financiamento para o início da indústria canavieira, da indústria de cana-de-açúcar, montar engenhos. Bem, para quem foram feitas essas doações de sesmarias? A primeira foi para Mendes Sá. Se você tiver boa memória, você vai lembrar que já ouviu esse nome. Mendes Sá foi o 3º governador-geral do Brasil. Depois falaremos bastante dele e de um sobrinho dele chamado Estácio de Sá. Outro que recebeu uma sesmaria foi o Fernão Álvares de Andrade. Lembram dele? Ele era donatário da capitania do Maranhão, lá em cima. Um dos primeiros de quem eu falei. E a 3ª sesmaria, gravem esse nome, foi doada para um banqueiro florentino que vivia há muito tempo em Lisboa, chamado Lucas Giraldes. Gravem esse nome que ele tem um papel importantíssimo ainda na capitania de Ilhéus. Lucas Giraldes. Bem, de fato, a indústria canavieira vai começar a ser montada em Ilhéus, né, nos primeiros anos, e ela vai trazer alguns problemas. Então, supõe-se, né, que graças à criação dos engenhos e à necessidade de mão de obra, isso vai causar uma certa indisposição entre o indígena e o português em Ilhéus. Até então, né, até antes da necessidade dessa mão de obra mais intensa, como é que funcionava a relação entre os colonos e os nativos? Olha, o Jorge Figueiredo mandava os resgates, então espelhos, ferramentas, enfim, coisas das quais os indígenas tinham necessidade e tinham interesse nelas. E o Francisco Romero intermediava a relação. Então, os nativos traziam caça, traziam pesca, traziam mantimentos e trocavam por esses resgates, como eram chamados. É verdade que, com o passar do tempo, a caça vai escasseando, vai ficando mais difícil para os indígenas consegui-las, e aí eles têm que adentrar mais na mata, a caça fica mais difícil, então eles começam a exigir resgates cada vez mais altos, e aqueles resgates tradicionais, eles já não têm tanto interesse, porque eles têm em grande quantidade, então isso já desgasta um pouco a relação. Bem, diante disso, associem a essas primeiras dificuldades na relação entre eles, associem a isso a possível busca de mão de obra escrava entre os indígenas, que não era feita inicialmente, pelo menos, na base do vai lá, captura o índio e escraviza ele na marra. Não. Geralmente é o seguinte, guerras tribais entre uma tribo e outra, aqueles derrotados, eles eram vendidos aos portugueses, negociados com os portugueses. Também é verdade que os portugueses se aproveitavam dessas guerras tribais e as incentivavam, as atiçavam para poder conseguir esses escravos indígenas.
Muito bem. Aí o que acontece? Para agravar ainda mais a situação e fazer com que aquele começo promissor, né, com notícias alvissareiras, se transformasse num momento mais conflituoso, o que acontece? O Francisco Romero, ou Romeiro, né, ele era castelhano, não sei se eu já mencionei isso aqui. Então ele já tinha uma certa antipatia para com a maioria dos colonos que eram portugueses. Além disso, ele era um cara arbitrário. Então ele queria, digamos assim, como ele era o preposto do donatário, o donatário é que aplicava a justiça, ele desrespeitava aquelas coisas mais básicas, então ele era muito arbitrário. Beleza. Então, em 1540, vai acontecer um incidente que é o seguinte. Ele vai entrar na capela, na igrejinha que tinha lá na vila de São Jorge dos Ilhéus, vai olhar um crucifixo e vai dizer assim: odeio este crucifixo. Ele estava se referindo especificamente àquele crucifixo porque era um crucifixo que tinha sido trazido de Portugal por um desafeto pessoal dele. E aí algumas pessoas que o detestavam, né, que estavam procurando um pretexto para puni-lo, para mandá-lo embora dali, ouviram aquela frase e quiseram pegar o pé da letra e transformar aquilo numa blasfêmia, né, num crime que podia ser punido investigado e punido pela Inquisição. Então ele foi preso, acorrentado e enviado para Portugal sob essa acusação de heresia, né? Bem, porém, chegando lá, o Jorge de Figueiredo Correia, tesoureiro, influente, conseguiu libertá-lo e mandou de volta, né? Então, assim, realmente tocou gasolina na fogueira o Jorge de Figueiredo. Quando ele voltou, ele prendeu os conspiradores que o tinham prendido e enviado para Portugal. E isso se dá em 1541. E aí ele vai intensificar o processo de instalação dos engenhos. Tanto que em 1546, 5 anos depois, nós já temos 8 engenhos funcionando na capitania de Ilhéus, 2 deles pertencentes ao Lucas Giraldes, o banqueiro florentino que vinha em Lisboa. Bem, muito engenho funcionando, precisa de muita mão de obra. Nesse momento ainda não está, principalmente nas capitanias do sul, não está sendo acessível a mão de obra escrava africana, que era mais abundante, graças às guerras tribais na África, enfim, isso aí a gente vai falar ainda sobre isso. Mas não estava acessível. De maneira que é bem provável que, com o passar do tempo, os portugueses tenham começado a penetrar na mata em busca de prender e escravizar os indígenas. Vai ser numa dessas tentativas, numa dessas brincadeiras, que eles vão acabar topando com os Aimoré. Tá? Bem, esse choque com os Aimorés não vai dar um resultado nada agradável. Tá? Mas, como o tempo já passou muito rápido, deixo para falar disso então, provavelmente, num próximo vídeo. Não vou dizer que vai ser amanhã, mas num próximo vídeo eu volto a falar disso. Esse choque com os Aimorés é indispensável para a gente compreender o desfecho que vai ter essa primeira etapa da colonização da capitania de Ilhéus, tá bom? É isso, um abraço para vocês.